E aí, gente, tudo bem? Não sei que horário você está assistindo, mas dependendo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu tô gravando esse vídeo especificamente porque eu gostaria de falar do que eu gostaria para um Resident Evil 5 Remake. Eu sei que logo de cara já vai ter gente me chamando de louco, falando que não precisa, que esse jogo é uma merda, que não precisa de remake, porque na parte visual ele ainda é excelente, na de gameplay também. Mas eu quero um remake desse jogo e logo de cara eu já não vou estar em cima do muro, eu vou falar que da era ação do Resident Evil, que eu considero Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, o Resident Evil 5 dessa era, da era de ação, é o meu favorito de longe, porque ele é aquele jogo que, apesar de ter um gênero bem estabelecido, né, que é a ação, ele não fica em cima do muro por conta disso. É por isso que eu tenho um pouco de rancor com o Resident Evil 5 não, o 4. Porque ele é aquele jogo que apesar de ser muito marcante, ele fica em cima do muro sobre a sua identidade, né? Às vezes ele é terror, às vezes ele é ação, e eu não gosto muito disso. Eu gosto de um jogo que define a sua identidade logo de cara, que não tem medo de assumir a sua identidade. De gênero. Nossa, a identidade de gênero foi foda, né? Que não tem medo de assumir a sua identidade, né? Resident Evil 5 é um jogo de ação. E eu gosto que ele assumiu isso logo de cara. Bom, então vamos lá. Eu sei que o Resident Evil 4 Remake mal saiu, vai sair ainda ano que vem. Mas eu tô esperançoso que a Capcom vai olhar para um dos jogos mais injustiçados da saga, que é o 5. E que vai. Espero que eles. Espero muito que eles façam um remake. E se fizerem, eu sei que se fizerem com carinho, vão fazer um ótimo trabalho. Bom, mas por que que eu acho que o Resident Evil 5 merece um remake? Porque ele é o jogo que tem mais potencial para ter um remake. Bom, pra galera que tá acompanhando o Resident Evil 4 Remake, né, as notícias, os vídeos dos criadores de conteúdo aí, Mnest, MaxMR, sei lá. Eu não acompanho esses canais, mas eu sei que eles são fãs de Resident. Eu acredito que eles estejam, pelo menos, falando pra galera que os desenvolvedores do jogo do 4 Remake, eles vão fazer mudanças drásticas no jogo. Bom, eu vi um trechinho de gameplay dos jogos, eu vou deixar na descrição do vídeo. Pra quem não viu, vocês vão ver um trecho do Leon passando pela floresta. E, cara, tá muito diferente. Assim, o jogo tá com uma identidade muito mais assustadora, muito mais macabra. Valeu, chefe. Uma identidade muito mais macabra e muito mais bem feita. E eu gosto muito disso, né? Porque, convenhamos, apesar do 5 ser meu favorito da era de ação, ele não é o meu Resident favorito. Meu Resident favorito sempre será o primeiro. Junto com Code Verônica, claro. Tá. Bom, voltando. Eita, cara, que susto. Voltando a esse assunto do Resident Evil 4 está tendo muitas reimaginações na parte de terror, o que eu fico muito feliz. Cara, vocês entendem onde eu quero chegar? O 5, porra, cara, ele tem um potencial para ter uma reimaginação completa, nova, na parte do terror. Porque, convenhamos, o 5 não tem terror. O 5 não tem terror. E se eles estão fazendo isso com o 4, cara, você que jogou o 5, você vai entender muito bem o que eu tô falando. Você sabe a parte dos indígenas, dos nativos, lá do pântano e tal? Eu sei que não é um terror, mas fala que se aquela não é a parte mais macabra do jogo, meu irmão, com os crocodilos tentando pegar você, com os nativos lá falando aquela língua estranha, eles zumbificados, né, infectados com vírus, com uroboros. Cara, aquela parte, sem dúvida, pelo menos pra mim, é a mais macabra do jogo. Agora eu penso, cara, se, por exemplo, no remake do 5 eles estendessem aquela parte do jogo, aprimorassem, deixassem com um visual mais denso, mais... Eita, caralho. Deixassem com um visual mais denso, mais macabro. Até conquista aqui. E pegassem outras partes do jogo que são mais focadas em ação e adaptassem. Por exemplo, o Irving, o crustáceo gigante, a aranha gigante, não sei o que é lá no laboratório da Tricell. Cara, eu acho que teria um potencial gigante pra não remover essas coisas do jogo, sabe? Mas simplesmente adaptar a um nível de terror que, como os caras já estão fazendo no 4, cara, eu queria muito que eles fizessem um remake do 5, sabe?
adaptar a parte visual que, bom, vocês estão vendo aí o gameplay, ainda é maravilhosa, né? Os gráficos desse jogo ainda são impressionantes. Mas cara, se fizessem isso, eu ficaria muito feliz. Eu não tenho muitas ideias para um remake, até porque eu não sou expert em adaptação, em remake nem nada. Mas deixem suas ideias aí nos comentários. Cara, se os caras expandissem aquela parte do pântano, parte, não sei, da vila à noite também, cara, a vila de noite. E tirassem algumas partes que são meio desnecessárias, na minha opinião. Como, por exemplo, aquela sequência lá que você tá no caminhão militar atirando nos ganados de moto, eu acho bem desnecessário aquilo. Aí você expandisse aquela parte do barco onde você tá navegando por aquele trecho meio semi-aberto lá do pântano. Cara, seria muito da hora, mano. Aquela parte do templo também, se deixassem uma iluminação um pouco pior, com uma ambientação mais sufocante, com puzzles mais difíceis. Cara, seria incrível. E agora eu vou tocar no ponto chave, que seria mais complicado pra esse remake, né? Que acho que vocês todos sabem qual é. É a Sheva. Ela tá até aqui. Mas, cara, eu acho que a Sheva seria uma parte bem complicada do remake do 5, né? Porque ela é uma parte importante pra história. Mas, convenhamos, você tem um parceiro, não importa quão terror você tente fazer. Tá lá a campanha do Leon no Resident Evil 6 pra demonstrar que tem a Helena lá. Mas não importa quão terror você tente fazer numa campanha, se você tiver um parceiro que também tem uma arma de fogo pra manejar e te proteger, vai ficar menos tenso, isso é óbvio. Mas, cara, eu acho que a resposta é uma solução bem merda que eu vou propor aqui, tá? Mas eu não sei, é a melhor que eu consigo pensar. Quem jogou Resident Evil Revelations 2, que pra mim é um dos melhores da saga e o mais subestimado junto com o 5, cara, o co-op naquele jogo é perfeito. É simplesmente perfeito. Tanto com a Claire quanto com o Barry. Barry com a Natália e a Claire com a Moira, né, filha do Barry. Cara, com a Moira, pra quem não sabe, ela tem aconteceu uma coisa na vida dela que ela não pode usar armas de fogo. Então o único papel dela, se eu não me engano, é atordoar inimigos e é iluminar itens chaves pra Claire poder pegar. E o jogo tem um clima de terror maravilhoso. É de longe um dos jogos mais assustadores da saga, pelo menos na minha opinião. Eita, caralho, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. E eu acho que aí que ficaria legal, sabe? Se você jogasse o co-op com um amigo, mantivessem o co-op normal no remake, co-op online, com a Sheva podendo utilizar armas. E no modo co-op offline, cara, a Sheva podia ser que nem a Moira, né? Podia ser que nem a Moira. Sai daqui. Ela servir mais como uma ajudante mais básica, assim, pro Chris, podendo mostrar itens pra ele. Não sei, cara. É a melhor solução que eu consigo pensar pra manter a Sheva, porque não dá pra tirar ela, cara. Ela é uma parte importante da história. E, obviamente, melhorar sem IA, porque, pelo amor de Deus, é tenso a IA da Sheva, aqui no Resident Evil 5 normal. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Ai, valeu. Aí, eu falei que ela é ruim, me salvou aqui. Mas, cara, eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu tô falando aqui, mas eu gostaria muito de ver um remake do Resident Evil 5 nos moldes do Resident Evil 4 Remake, que ainda nem saiu, mas eu confio que vai ser um jogo bom. Porque apesar do... Pra quem não sabe, o Chris é o meu personagem favorito de Resident Evil junto com a Jill. O Leon é o meu terceiro, mas nem por isso eu desgosto do Leon, gosto muito. Mas o Resident Evil 4, apesar de ser bem mais marcante, nostálgico que o 5, eu tenho que reconhecer que nas mecânicas de ação o 5 foi bem melhor. Pelo menos pra mim. Então é mais ou menos essa a minha ideia para um remake do Resident Evil 5 Remake. Uma ideia pro remake do Resident Evil 5 Remake é foda, né? A minha ideia pro Resident Evil 5 Remake, eu quero muito que um remake desse jogo aconteça, já que o Capcom cagou pro Code Verônica, né? Que é um dos meus favoritos. Capcom cagou pro Code Verônica, foi direto pro 4, porque sabia que ia vender mais, mas tudo bem, é marketing, né?
Mas já que é marketing, o Resident Evil 5 vendeu muito bem, então eu espero que mesmo que eles façam um remake. Porque convenhamos, a linha tradicional da história de Resident Evil agora tá complicada, né? O Chris deve estar aí com 64 anos, Leon 61, sei lá, a Jill deve estar com 62. E eu não sei como é que eles vão seguir na linha original, então a ideia mesmo é pra lucrar continuar fazendo remake. Então eu quero muito que um remake do 5 aconteça, cara, porque é um dos meus jogos que eu mais gosto, é o jogo que eu mais gosto da era de ação, e é um jogo muito subestimado. Vem, chefe. Aí, ó, dá bugada aí. Mas, cara, deem suas ideias aí nos comentários. Se vocês quiserem também um remake do 5, deixem sua opinião aí. Falam sobre quais trechos do jogo vocês gostariam que fossem mantidos e expandidos. A parte do pântano com a noite, nossa, seria muito foda. A parte do templo com um visual mais sufocante, igual no castelo lá do 4 com os monges, mas um visual mais macabro, igual foi mostrado no trailer. Eu acho que seria simplesmente fenomenal. E... pega aí, chefe, você tem... ah, não dá pra pegar. Eu acho que seria simplesmente maravilhoso, sabe? Pra reimaginação, reimaginar e adaptar trechos pro terror, Resident Evil 5 é sem dúvidas o que tem mais potencial. Sem dúvidas, assim, eu acho que é um jogo de ação. Não que eu me incomode, eu prefiro o terror, claramente. Mas a história do 5, apesar de ter aquele ar de salvar o mundo, né, heroísmo, menos que o 6, mas ainda tem. Eu não acho que seja uma história ruim, eu acho muito tocante a parte do Chris com a Jill, né, como o Chris se sente culpado, e mantém a história... deixa o Wesker, pelo amor de Deus, deixa o Wesker na história, porque o maior vilão da saga precisa estar no jogo, né. Então, essa é a minha ideia. Desculpa aí pela minha... eu não sei falar muito bem, eu sou um pouco tímido. Agora tem aquele boss, então vou encerrar o vídeo aqui porque eu nunca consigo matar ele de primeiro. O Uroboros, né? Uroboros, mini Uroboros. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Não é possível que eu seja o único fã de Resident Evil 5 que ainda existe nesse mundo. Tudo bem, eu devo ser o único que prefere o 5 ao invés do 4. Mas... pelo amor de Deus, né? Alguém deve curtir esse jogo ainda. E eu acho que merece sim um remake. Se não pela parte visual, pelo terror, que o jogo tem um potencial gigantesco. Cara, você imagina hordas dos ganados do 5 à noite, sem você enxergar nada, com uma lanterninha, com a Sheva não sendo essa estúpida e sendo uma ajudante boa, mas sem uso de armas de fogo. E às vezes você tendo que se separar dela em trecho da história muito mais frequentes do que acontece no jogo original. A parte do pântano expandida, a parte do tempo expandida. Tira aquela parte do Irving, da fábrica também. Não precisa tirar a parte da fábrica, mas adapta pra ter um terror mais legal, assim. Deixa o Dr. Salvador desse jogo, que pra mim o Dr. Salvador desse jogo é mais macabro que o Dr. Salvador do 4. Coloca mais aparições dele. Cara, eu sou um Zé Ninguém, a Capcom nunca vai ver esse vídeo, mas se você curtir aí, quem sabe alguém da Capcom Brasil vê esse vídeo aí e repassa pra Capcom do Japão lá, e quem sabe eles fazem, né? Quem sabe. Mas enfim. Deixem suas ideias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês gostariam num remake do Resident Evil 5, se vocês quiserem, né? Um remake do 5. Por favor, queiram, tá? Não deixem só eu ficar nessa fantasia minha, tá? Mas abraço. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. Agora eu vou fechar o vídeo porque eu não quero lutar contra esse boss, não. Abraço, gente.